Salve cinéfilo entrincheirado, cinéfila entrincheirada. Eu sou o Nilvio Peçanha e este é o Cine Trincheiras. Está aqui comigo o meu querido camarada, o inigualável Yuri Freire. Fala, Yuri. Salve Neuvola, boa noite para você, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo da hora em que a pessoa esteja assistindo, aos nossos queridíssimos ouvintes e espectadores. E por fim, boa noite ao nosso convidado, o estimado cineasta Léo Miguel, que finalmente, depois aí de várias e árduas tentativas, após meses e meses de intensas negociações, eis que este encontro virtual finalmente se materializa perante o mundo inteiro. Então, cá Jogador caro tem estamos. passe caro, né? Lógico, tem que valorizar para o passe. O cara não é bobo, o cara é sagaz. E Ai, assim, galera. e assim começamos. Vamos que vamos. Boa noite vocês, boa noite, Igor, boa noite, Yuri. Muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado por não terem desistido de mim. Deixa eu ajeitar aqui. Muito obrigado por não terem desistido de mim. E é um prazerzão estar aqui com vocês, trocando ideias sobre cinema, sobre essa arte underground aí que movimenta a, a nossa vontade, né? A gente está fazendo isso aí porque a gente gosta, porque a gente sabe que é um caminho árduo, mas somos esses guerreiros aí, né? É isso. Estamos aí nessa eterna guerrilha aí. Então, antes da gente iniciar o bate-papo aí com, né, o diretor, editor, produtor, enfim, o cara que joga nas 11 aí, o Léo Miguel, é, uns rápidos recados aqui. Quero pedir que quem estiver acompanhando este conteúdo pelo nosso canal no YouTube, já que ele também estará disponível no Spotify, em agregadores de podcast, mas quem estiver pelo YouTube, peço que curta, que se inscreva no canal, que compartilhe, enfim, dê uma ajuda aí ao crescimento do nosso canal. Além disso, temos o nosso site cinetrincheiras.com.br. Lá vocês encontram notícias, matérias especiais, críticas, entrevistas e outras coisas mais. Quer falar alguma coisa aí, Yuri? Não, tá joia. Vamos que vamos. Então vamos. Então, temos aí, já foi apresentado o nosso ilustre convidado, o Léo Miguel, e é isso. Hoje é um bate-papo para a gente trocar uma ideia. E aí eu já vou começar aqui. Léo, você assim, tem uma carreira já, né, com curtas, né? Já teve aí o longa que saiu há pouco tempo. Enfim, tem a produtora aí das Ruas Produções. Mas assim, como foi o início de tudo, cara? Em que momento você olhou para essa carreira que assim, a carreira que não dá dinheiro, é uma carreira que é árdua, né? Que pô, tem aí na labuta, na guerrilha para lançar um filme, para conseguir distribuir, conseguir que as pessoas vejam. Como foi que você olhou para? Em que momento você olhou para isso e pô, é isso que eu quero, vou abraçar isso aqui, né? E ainda mais uma coisa, né? Para dificultar mais um pouquinho, você ainda abraçou o cinema de gênero, que ainda é outra coisa que ainda é mais difícil de ser feita no Brasil. Então, como é que foi o início disso tudo? Então, eu comecei escrevendo alguns roteiros, né, no ensino médio. Eu lia muito quadrinho e via filmes, né, também. Consumia muito TV aberta, e já passava várias bizarrices, várias coisas interessantes e sobrenaturais, e fantasiosas e fantasmagóricas já no cinema em casa, ou no Cineband Trash, que já teve um horário de tarde que passava, né? Então, ali já começou a despertar um gosto por essas coisas peculiares, né? Eu sempre gostei dessas histórias estranhas e tristes e bizarras, mas não me via realizando filmes, né? Só consumindo. E
Aí, no ensino médio, tendo contato com quadrinhos, várias histórias, os amigos ali decidiram tentar fazer um quadrinho, um zine, uma coisa underground entre a gente mesmo. Tinha alguns que sabiam desenhar. E eu falei, eu acho que eu consigo escrever essas histórias, eu consigo roteirizar essas histórias. Então, eu fiz alguns roteiros que nunca viraram quadrinhos, porque é muito complicado essa arte de fazer quadrinhos, né? Ainda mais de uma forma independente. Então, só aconteceram os roteiros e aquilo ficou como apenas um momento, uma fase da minha primeira juventude, da minha adolescência, né? E mais para frente eu comecei a pegar algumas histórias, alguns roteiros daquelas coisas que eu tinha feito que já eram histórias bizarras de terror e comecei a fazer músicas com essas ideias, com esses roteiros, né? Isso anos e anos depois, né? Já trabalhando, né? E ali no trabalho encontrei um companheiro de rock que tocava guitarra e a gente falou, pô, vamos fazer uma banda. Quais, de onde vão vir as letras? Eu falei, pô, tem umas histórias, umas ideias aqui que eu tinha aqui que a gente pode talvez transformar em letra de música. E dessa ideia se formou uma banda de grind chamada Homúnculo, que eu era o vocalista. E ali, nos ensaios da banda, eu comecei a pensar em filmar os ensaios, tentar fazer clipes. Foi aí que começou a minha ideia ali com audiovisual, né? Minha ideia de produzir vídeos, né? Foram com esses clipes da banda. Eu comecei a editar de uma forma bem precária, sem muito conhecimento ali no Movie Maker mesmo, juntando vídeos ali do ensaio com áudio, e inclusive esses vídeos ainda devem estar na internet aí. Esse foi o começo da minha, da minha, da minha, do meu pensamento de juntar vídeos e construir narrativas. E Qual o nome da banda mesmo? o nome da banda é Homúnculo. A gente teve alguns shows, alguns ensaios, tem vários vídeos, lançamos um EP, também só tá no YouTube, mas dá para vocês ouvirem lá, um EP bem gravado, né, bem feitinho até, e tudo feito também de forma na guerrilha. E quando chegamos a esse momento de gravar esse EP, a gente falou, vamos pegar todo esse conhecimento, vamos fazer um clipe, né? E aí, nesse clipe, eu tive a ideia de fazer. O clipe já era uma história que tinha nascido para ser contada nos quadrinhos, que virou música. E eu falei, agora eu vou pegar essa música e vou fazer um clipe contando essa narrativa que já tinha sido criada lá atrás, há muito tempo atrás. E eu fiz o clipe que mistura essas cenas, e com essas cenas do clipe que conta uma narrativa, eu fiz um curta, só com as partes que somam uma narrativa. E esse curta se chama Autômatos. Esse curta passou em vários lugares do mundo, passou em vários festivais e abriu muitas portas para mim. E foi aí nesse início que o audiovisual começou a me absorver mesmo, e a banda foi ficando um pouco para trás. Esse bicho, né, do audiovisual começou a ser mais forte. Eu falei, cara, eu consigo fazer coisas, contar histórias de uma forma contida, um pouco orçamento, e as pessoas vão entender o que passar. Então, comecei a estudar, vendo vídeos, tutoriais no YouTube. Foi daí que eu adquiri todo o conhecimento, né? Já gostava muito de ver making-offs, né? Desde moleque alugava fitas e via making-offs, e toda essa vivência foi gerando um pouco de bagagem, e hoje a bagagem que eu tenho mesmo é já vivendo e fazendo e realizando, mas tudo que eu fui aprendendo foi basicamente aprendendo, fazendo e tentando melhorar em cima dos erros cometidos, né? Que silêncio terrível. Simplesmente cineasta e músico, né? Simplesmente o John Carpenter brasileiro. Léo Miguel, Hoje, se eu olha aí. tivesse o talento do John Carpenter, cara, porque o John Carpenter toca, ele consegue. Eu só berrava. Eu era só o vocalista e fazia as letras, né? O grande cara da banda mesmo era o guitarrista, o Luiz, que ele conseguia compor as músicas assim, de uma forma fenomenal. Mas hoje em dia, assim, se eu conseguisse compor as trilhas, assim, ter essa noção de música, eu faria as trilhas assim, dos filmes, né?
Então tu era Mas letrista e gritador. isso, exatamente. Agora, pelo que eu entendi, então, tipo, você é totalmente autodidata em relação à sua formação no audiovisual, certo? Ou não? Exatamente. Aprendeu ali realmente na guerrilha, na prática. Então, tu acha que isso, de certa forma, até hoje se reflete na sua produção audiovisual? Ou melhor, óbvio que se reflete. De que forma isso se reflete? Para melhorar aqui a pergunta. Quais as vantagens e desvantagens de ser assim um profissional do audiovisual completa, cuja formação foi totalmente autodidata, ali na tentativa e erro, aprendendo, acertando e errando. E é assim para sempre, na verdade. Está sempre tentando, quebrando a cara aqui, depois se dá bem. A graça é essa, na verdade, né, eu acho. Sim. A vantagem é que eu consigo lidar bem com as dificuldades do set, né? Com a Porque eu precariedade acho que também, imagino, né? exatamente. E consigo ver, às vezes, quando tá tudo parecendo que não vai dar certo, fala, cara, aqui no set tá um caos, mas o que está sendo filmado ali tá interessante. Sim. Né? É saber que apontar a câmera para o lugar certo e extrair o melhor do que a gente tem. Né? E também nunca tentar dar passos maior do que eu posso dar. Isso é uma coisa que eu vou levar, mesmo que, claro que eu estou sempre buscando fazer obras cada vez mais estruturadas, né? Eu não tenho problema com a guerrilha, mas eu não quero sempre fazer obras na guerrilha, sabe? Eu não quero só se fuder, né? Vamos falar o Não povo bem, quero bem só, claro, né? eu sei que Não não vai ser ficar romantizando precariedade também para sempre, né? exatamente. Eu sei que nunca não vai chegar a ser fácil, porque até Sim. com grandes orçamentos tem produções que são, né, coisas muito difíceis né? Tem, por exemplo, Apocalipse Sinal, que é um filme Eu ia milionário. falar isso agora, Coppola que o diga. Exatamente, foi um perrengue do caralho. Porra, Mas bizarro. cada vez mais eu quero ter mais estrutura para oferecer, para ter a liberdade de fazer o que eu quero com mais propriedade. E o lado ruim disso é que, como eu vim dessa, desse lance de unir meus amigos e fazer, que eu não tive muito aquela panelinha, sabe, que se forma às vezes num Sim, curso, se Ou forma numa aula, e não que é. é bom. É Sim, bom porque sim. você já sai tendo indicações, tendo amigos, tendo quem indica. O Então, famigerado networking, né? E exatamente. que nessa área é muito forte, não tem jeito, é muito forte. Exatamente. Então, hoje eu consigo já ter um certo. A galera consegue conhecer meus trabalhos porque eles estão aí, rodaram, eles foram premiados e tudo mais. Mas é difícil você chegar para as pessoas e ficar pensando, pô, da onde esse cara veio? Como que esse cara. Né, que esse cara tá achando que ele vai fazer? Né? Porque já tem sempre vai ter uma coisa pré-estabelecida. Sim. Mas hoje, depois de 11 anos nessa jornada, eu já tenho já a minha própria panelinha, já estou formando a minha própria panelinha. Se tu não tem uma panelinha, faça a sua, cria a sua própria panela, né? Exatamente. E é uma panelinha que está sempre agregando mais, assim. Então, a gente tá sempre formando aquela trupezinha Boa. bacana que está sempre topando entrar nesses perrengues juntos aí. E tu já passou por algum perrengue bizarro assim em set de filmagem? Ah, sempre, cara. Sempre. De que tipo? Tipo, é, por exemplo, no curta Duas Coxinhas, que é um curta que ainda está inédito, né? A gente pretende liberar ele de alguma forma agora nesse ano mesmo, no YouTube, mas é um curta que foi premiado, foi um dos melhores filmes na, na União Ibero-Americana de Festivais de Cinema Fantástico. É uma união de festivais da língua ibero-americana, e nosso filme participou desse festival sendo um dos melhores e, inclusive, não perdeu, né? O que ganhou, que ficou em primeiro lugar, foi um filme que ganhou o Oscar de melhor animação no ano. Então, assim, a gente estava ali Flow? junto. Não foi. Foi um curta-metragem há um tempo Ah, atrás. curta de animação. Ah, tá. É um curta de animação chamado A Bestia, que é a história de uma senhora que trabalhava na ditadura chilena
e servia aos cachorros dela a carne dos torturados da ditadura de Pinochet. E fizeram um curta-metragem, esse curta-metragem ganhou o Oscar, e também estava concorrendo nesse festival, a qual nós estávamos concorrendo também ao melhor filme da, de países ibero-americanos. E um dos que eu achei do maior perrengue foi gravar na Praça Tiradentes, assim, um bar que a gente não vai nomear porque a estrutura era bem ruim, assim, sabe? Era um bar mesmo que a gente chegou lá, o banheiro estava daquele jeito que a gente imagina, estava desenhado, estava tudo bem sujo mesmo, assim, tudo bem ruim. Mas era o que a gente precisava para o filme, né? Não precisava estar daquele jeito totalmente, mas Foi um adianto, né? foi um adianto. Já estava toda a arte ali pronta. A direção de arte ficou tranquilona ali. Ficou tranquilona. E a gente sujou o bar, né? Sal sangue, tal. E no final o bar ainda saiu mais limpo do que o cara deixou para a gente. Porque a gente ainda fez questão de limpar o sangue, as coisinhas ali. Então, o bar ainda entregamos o bar ainda em condições melhores do que recebemos. Agora, nesse curta mesmo, no Autômatos, a gente foi gravar em um lugar que era uma fábrica de linguiça, de salsicha abandonada em Santa Cruz. É uma fábrica de salsicha que foi abandonada há muito tempo atrás. A gente entrou nesse lugar, entrou em contato com as pessoas lá para gravar o filme. E levamos lá um cateringzinho, um pãozinho com salsicha, um macarrãozinho para comer lá no intervalo, sendo que tinha um cavalo que ficava na propriedade ali comendo a grama, e quando a gente voltou ele estava comendo a nossa comida. Beleza. Então esse foi um dos perrengues lá, fora que também essa gravação eu voltei todo queimado, porque não tinha nenhuma cobertura e o filme foi gravado assim na luz do sol a pino, né? Esse filme já está no YouTube, é uma fotografia bem bonita, a gente queria aquela fotografia bem, sabe, tipo Mad Max, digamos assim. Então, eu voltei com as costas toda queimada. E agora também, no meu longa que eu tive mais dinheiro para fazer, que foi o Amado Pai, também não foi rios de dinheiro, tá, gente? Não dá nem para comprar um carro com o dinheiro que eu fiz, com o dinheiro que eu fiz esse filme. Brinquedo, dá para comprar um Monzinha, dá para comprar um Monza. Mas no Amado Pai faltou água, a casa que a gente alugou, você ligava um quarto, desligava outro ambiente, a gente teve que tomar banho de chuva, né, faltou luz, enfim, sempre tem uns perrengues, assim, sabe? Sempre tem uns perrengues que fazem parte, mas eu acho que isso é legal porque é um desafio, sempre é um desafio, e lá no começo, assim, eu ficava pensando, cara, isso não vai dar certo, né? Hoje em dia não, já vejo isso como faz parte do meu meio ambiente, sabe? Faz parte do meu meio ambiente. Esse caos aqui faz parte de se fazer um filme. E é isso que a gente precisa mesmo. A gente precisa. Claro que a gente vai se programar sempre, cada vez mais, para nada acontecer de errado, mas para um filme acontecer, várias coisas vão dar erradas. Olha, faz parte do pacote já, né, cara? E, pô, eu lembro que eu assisti o Duas Coxinhas na sessão, né? Inclusive, na sessão estava também presente nossa querida amiga Yasmine Evaristo, que já Ah, participou sim, pra é caramba verdade. aqui. Pô, para mim, eu gosto muito de todos os curtas, mas o Duas Coxinhas é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Ele foi gravado ainda durante a pandemia ou não? Foi gravado, assim, no finalzinho da pandemia. Ainda não tinha vacina ainda, né? Porque a nossa vacina demorou muito para Uhum. aparecer, mas já estava começando assim, não, já estava começando a vacinar assim, os idosos, né? Já estava começando a vacinar os idosos. Foi naquele momento ali que as coisas começaram a dar uma liberada, assim, o distanciamento. Ele chegou a gravar com face shield, com máscara. Inclusive, nesse, nesse filme, eu contratei uma galera para tirar foto. Eu não tinha fotos minhas filmando, trabalhando no set, né? Então, eu pensei assim, pô, preciso ter essas fotos, né? Para sempre a galera precisa divulgar o próprio trabalho. Enquanto eu trabalho, eu nem faço história, cara, só fico focado no filme. Eu contratei um amigo para tirar fotos, as fotos, todas elas eu tô de máscara, assim, sabe? Tipo, parece que eu tô escondido, é uma coisa assim muito estranha, né? Como que eu vou ficar postando essas fotos de máscara, né?
a época do Covid marcou a gente de uma forma assim, muito, muito bizarra mesmo. Pô, super bizarro. E parece que já foi uma coisa distante pra caramba, né? Mas foi agora há pouco. É Agora há pouco, bizarro. porque já tá tudo bem tranquilo, a galera tipo esquece, né? Já tá tudo na paz, mas a gente viveu um período assim de pré-apocalipse, né? Sim, sim. Para e pós. Peraí, pós. Pré e Ele pós. tá, ele tá sofrendo consequência até hoje, né? O mundo tá muito doido. Sim. Muito doido. E já está Assim, entrando em vários filmes, né? Já tem alguns filmes aí que se ambientam durante a época da pandemia, né? sim. O Sim, filme novo do verdade. Ari Aster vai se passar, né? Durante a pandemia, né? Esqueci o nome. O Edson, acho, não, né? Edison, isso. Vai se passar durante a Que é um pandemia. faroeste contemporâneo, né? A pandemia vai ser meio que a temática ali, que um dos personagens é um negacionista, enfim. Vai ser Isso. bem Eu inserido naquela lembrei que eu gravei um atmosfera curta pandêmica. também. Eu gravei um curta na pandemia em São Paulo. Foi no primeiro afrouxamento. Esse já tá no YouTube também, se chama O Medo que Me Assombra. O É um medo, filme. eu assisti. Esse também, porque tanta coisinha que a gente vai fazendo. Esse foi também na época da pandemia. A gente fala de isolamento, não foca muito no Covid em si, mas foca no isolamento e conta a história de um homem que ele teve que se isolar, né? Porque todo mundo teve que se isolar, mas ele já estava isolado dentro dele antes de todo mundo se isolar. Então é uma história que fala sobre as coisas que nos afetam, né? Fala sobre depressão, fala sobre os medos pessoais. É um filme que eu gosto bastante, atuado pelo meu grande amigo aí, o Alan Gonçalves. Pô, bacana. É um que faz parte da panela. Esse faz parte um pouquinho menos, porque ele mora em São Paulo, então é meio complicado, mas ele sempre, às vezes, ele colabora muito assistindo os filmes, os cortes, ajuda na colaboração de roteiro, dá aquela opinião, sabe? Quando eu mando um corte, assim, pô, cara, esse aqui pode melhorar. É um cara que a gente troca muita ideia e é um cara que manda áudios, assim, de 27 minutos, 30 minutos. Vários podcasts. Exatamente. E a gente reclamando de alguns amigos nossos, hein, Pois é, Yuri? eu pensei nele mesmo. É isso. Um beijo para Diego Nunes. É, uma coisa, o Amado Pai foi seu primeiro longa, né? Depois de alguns curtas. Cara, como é que foi a sua transição do curta para o longa? Porque assim, é comum a gente ver pessoas que acham que o curta é um gênero inferior, né? Ou ele é um gênero que é uma preparação para o longa, né? Uhum. E aí eu queria que você falasse sobre isso e sobre essa transição do curta para o longa. Como é que foi? Então, deixa eu também pegar carona nessa pergunta, porque eu também quero saber como, onde e quando surgiu, brotou na sua cabeça, nos confins da sua mente, a premissa para a ideia para Amado Pai. A ideia que vai virar uma premissa, que depois vira um argumento, que depois vai virar um roteiro que é decupado e vira filme. Eu quero saber desse processo. Em que momento, bum, Amado Pai, ou o embrião de Amado Pai começou a ser formado. Eu queria saber se você se lembra do momento onde você estava, o que você estava fazendo, quando rolou aquele estalo na tua mente. Opa, caramba, acho que isso aqui daria um puta filme. Eu vou perseguir essa ideia, vou aprimorá-la, vou moldá-la, né? Queria que você falasse um pouco Sim. sobre o milagre da criação, sobre o seu processo Pô, criativo em relação ao Amado Pai. Então, o Amado Pai é meu primeiro longa-metragem de ficção. Mas antes eu já explorei o longa-metragem em documentário, que eu fiz um documentário em Brasília que se chama Invisíveis. Já está no YouTube também, liberei há pouco tempo. Inclusive pode ter até mais visualizações do que tem lá, porque é uma história bem legal. Mas é um documentário que eu fiz sozinho. Fiz a operação de áudio, câmera, foi um desafio mesmo. É um filme documental que narra a história de moradores de rua, né, pessoas que vivem em situação de rua e
e elas vão no Centro Pop, que é um centro de apoio às pessoas que vivem nessa situação, e lá nesse centro tem um funcionário que ele ia nas delegacias, ia nos prédios, ia pegando bicicletas e ensinando essas pessoas a consertar as bicicletas e dava essas bicicletas para essas pessoas. E, cara, tinha várias histórias. Tinha pessoa que saiu de Brasília, foi para Bolívia e voltou de bicicleta. Enfim, tem várias histórias interessantes dessas pessoas que estão sempre à margem da sociedade, invisíveis, por isso que o nome do filme é Invisíveis, Pedal Cidadão e outras histórias, que é um filme bem legal, aonde eu comecei ali a flertar com uma duração maior do que 20 minutos, né? Que é um filme já de 1h10, mas é uma história totalmente diferente, não é uma ficção. Mas na minha carreira, né, nessa construção de fazer curtas-metragens, eu fui fazendo pensando exatamente como uma escola para mim mesmo e como aprender, ter habilidade de fazer aquilo de uma forma com pouca grana, com uma equipe reduzida, como fazer, né? Então, eu fui testando isso nos curtas-metragens com o passar do tempo. E quando eu vi que estava bem, assim, que eu já tinha adquirido uma bagagem interessante, eu falei, vou fazer o Duas Coxinhas, que já era um teste de equipe, né, para fazer o Amado Pai. Então, já era tudo já bem planejado, assim, sabe? Eu fui preparando, falei, o Amado Pai vai ser o Duas Coxinhas vai ser um filme onde eu vou testar o equipamento de luz, equipamento de fotografia, vou testar a galera que vai fazer a maquiagem e testar a nossa panelinha, né? Digamos assim. E a história do Amado Pai surgiu a, uma vontade de expurgar um, um sentimento, uma coisa ruim, nem ruim, nem boa, mas uma fase da minha vida que foi quando a minha mãe estava, na verdade, quando a minha avó, tá bem idosa, ela foi morar lá na minha casa, lá na Baixada Fluminense, em Bariê, quando todo mundo morava na mesma casa. E eu vivi ali com a minha avó ali nos últimos 15 anos da vida dela, e ela foi definhando. Foi um momento triste, né? É sempre um momento muito triste. É um momento também de muito aprendizado. Um momento também que a gente teve muito contato, pôde oferecer para ela também muito carinho. Ela também retribuiu para a gente muito carinho, até que a gente não tinha nem tido tanto contato assim, daquela forma tão afetiva. A gente conseguiu ter esses laços ali naqueles últimos momentos, mas é uma coisa muito dolorosa. E ela passou por esse momento muito, muito difícil. E eu fiquei pensando que as vidas, as famílias, muitas delas passam por coisas parecidas, né? E a partir daí começou a surgir a história, esse pensamento, de contar a história de um homem que da sua profissão, ele é cuidador de idosos, mas ele não tem muito vínculo, ele não tinha, na verdade, vínculo nenhum com o pai dele há muitos anos, né? E agora, na velhice, né, quando o pai dele já não tem mais as suas funções motoras, o seu raciocínio cognitivo total, ele é obrigado a voltar e a cuidar desse senhor, que é o pai dele, por ter sido o homem que gerou não, que ajudou a projetar esse homem, mas que ele, para ele, era só um desconhecido. E foi aí que foi surgindo essa história. No começo só era a partir dessa relação, não tinha coisas sobrenaturais, eu não tinha pensado muito em o que seria. Mas essa história ficou martelando na minha cabeça, o que eu posso fazer a partir daí. E com o tempo, né, misturei com HP Lovecraft, misturei um pouquinho de A Chave Mestra, Hereditário, fui acrescentando referências de coisas que eu gostava, mas trazendo tudo isso para uma brasilidade e tentando trazer eu chamo de originalidade, mas eu sei que não é originalidade, porque são coisas pegadas daqui e dali, mas tentando trazer uma característica minha, né, própria de uma filmografia minha, de uma forma de se filmar mais característico.
que eu tentei construir lá com a minha jornada nos curtas, né? E foi isso. Eu acho que Amado Pai é um começo ainda. Eu acho que ainda tem ainda muito a evoluir ali, mas da forma que foi feito, eu gostei bastante do resultado, do circuito de festivais que passou. E agora a gente está aguardando o Amado Pai ser adquirido para algum lugar para a gente ter ele, pelo menos no serviço de streaming, e ter aí a galera assistindo ele na totalidade. E a galera que assistiu até agora só assistiu em festivais e algumas exibições bem fechadas, assim, mas o feedback tem sido bem positivo. E como é que está essa questão? Porque uma das últimas vezes que a gente conversou, você tinha falado, a gente estava falando justamente sobre isso, né? Que você está vendo que de repente achar um streaming seria mais viável do que a distribuição em cinemas e tal. Como é que está isso? A gente, quando faz um filme, a gente pensa em botar no cinema, mas eu sou bem pé no chão mesmo, sabe? Porque a ideia para mim é sempre que o filme seja visto, né, cara? Assim, independente de como seja. Eu não queria colocar ele no YouTube, porque ele teve um gasto, né, para ser feito, ele teve um trabalho para ser feito que jogar ele só no YouTube não é um lugar para o filme. Mas a gente, cara, eu corri muito atrás de diversos players, comecei com várias pessoas, e agora no mês, mês passado, mês passado a gente conseguiu pelo menos um representante que se interessou pelo filme, e ele falou, cara, eu gostei do seu filme, a gente está abrindo uma empresa aqui, a gente quer pegar o seu filme e apresentar ele tanto internacionalmente quanto nacionalmente para outras empresas, e a gente vai tentar colocar o seu filme em alguns lugares, né, também em aluguéis e etc. Então, eu consegui, porque eu também não tenho essa expertise de chegar e negociar, mas eu consegui chamar pelo menos a atenção de uma pessoa faz isso, e essa pessoa chegou e falou, pô, cara, eu quero te ajudar nessa, e isso já me tirou um peso muito grande, porque agora pelo menos eu sei que tem alguém ali do mercado, né? Alguém do circuito que está cuidando dessa fase do Amado Pai, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Então eu acho que aí nos próximos meses a gente já vai ter boas respostas aí em alguns lugares, né? A gente vai começar talvez a ter um filme para aluguel digital e outras formas de poder assisti-lo. E como é que surgiu a ideia de escalar o Paulinho Serra, que é um cara muito identificado com a comédia no Amado Pai? E assim, deixa Então, eu pegar uma carona também rapidinho, aproveita e fala também do Ataíde Arcoverde, que é outro cara que também é mais conhecido pelo humor, né? Pelos filmes dos Trapalhões e tudo mais. É exatamente. interessante isso. Do Chico Anísio, né? Filme de Chico Anísio. É... Então, o Paulinho, cara, a gente tava. Assim, quando surgiu quando se formatou uma equipe de Amado Pai, né, que a gente chegou e pensou em como seria feito, como que a gente iria arrecadar a grana, ele falou, pô, a gente vai ter que fazer um financiamento coletivo. A gente conseguiu parceiros, né, como o Lucas Maia, que entrou com uma grana, mas mesmo assim por uma parte, a gente ainda precisava completar essa grana, a gente falou, a gente precisa de financiamento coletivo, é a única forma que a gente tem de conseguir esse dinheiro de uma forma rápida, né? Porque a gente poderia tentar editais e outras formas, mas seria um pouco mais demorado. E o Amado Pai, eu já pensei nele, na estrutura de ser feito de uma forma mais humilde mesmo, sabe? Para até mesmo para ter esse portfólio para mostrar, olha o que eu consigo fazer com essa grana, né? E agora se tentar editais e tentar outras coisas usando até o Amado Pai como esse portfólio. Mas como a gente ia chegar no Catarse para arrecadar essa grana, sendo que a gente não é pessoas públicas, né? A gente não somos pessoas conhecidas, assim, né? Quem ia financiar, apesar de ter o Lucas Maia, que é um YouTube, ter outras pessoas que trabalham com a na internet, né, que falam de filmes, etc., a gente achava que a gente não ia ter esse peso. Então eu comecei a pensar em pessoas, assim, atores que poderiam
assumir esse papel e que visse isso como um desafio, né? Porque, por exemplo, chamar o Antônio Fagundes e tudo mais seria ótimo também, mas eu acho que esse desafio para eles talvez não valesse tão a pena, né? E ali, no... depois de Duas Coxinhas, eu estava vendo uma live, né? Passa na live, entrou a live do Paulinho Serra, e alguém falou com ele, pô, o que você quer fazer, não sei o que lá. Pô, eu queria fazer um filme, cara, queria fazer filme de terror, me chama pra fazer filme de terror, me chama pra não sei o que lá. Mas falando na live, né? Eu também sou ator de drama e tudo mais. E eu lembrei dele no Pânico, fazendo Repórter Chorão, lembrei dele em outras atuações, chorando. E quando eu escrevi o Samuel, eu queria que o choro do personagem fosse um choro bem vivo. Era a única coisa que eu pensei, assim, sabe? E, cara, Paulinho Serra, eu não conhecia, acabou a live dele, eu mandei uma mensagem para ele no Instagram. E falei, cara, tô com um projeto aqui, tudo mais. Ele foi lá e topou. Eu acho que ele até no início acreditou que eu era um cara mais, assim, não tão underground quanto eu sou, né? É, eu- e quando ele viu que a equipe era uma equipe um pouco reduzida, ele continuou apostando no projeto, continuou Já vendo era aquele tarde demais, né? desafio. Oi? Já era tarde demais, né, pra desistir. Ele Já era falou, tarde ué, demais. Ele já tinha falado que já tinha gostado do roteiro, ele já tinha falado, mas a gente tinha ainda uma preocupação de falar, cara, a gente tem que fazer o Paulinho assinar um contrato, porque aí ele não pode voltar mais atrás. Depois que a gente gravou a primeira, aí assinou um contrato, beleza, de cara, agora a gente precisa fazer o Paulinho gravar a primeira cena. Porque depois que gravar a primeira cena, irmão, também não vai poder mais voltar atrás. Depois que a gente gravou a primeira cena, pronto. Já começou mesmo, cara. Começou. A gente se olhou assim no set, cara, a gente nem tava acreditando, porque até chegar aquele momento, porque não é que o Paulinho poderia dar atrás, assim, mas poderia, por exemplo, surgir um filme mais lucrativo para ele, sabe? Um outro trabalho que fosse que ele igual surgiu de outras atrizes que estavam no projeto, mas que não puderam estar. A gente até entende porque surgiram oportunidades mais lucrativas e mais rentáveis e a gente sabe que a vida do artista é isso, são portas que se abrem e eles têm que aproveitar aquelas portas. E o Amado Pai não ia ter aquela possibilidade de brigar ali com outro cachê de uma outra produtora. Então, a gente teve até uma substituição de uma personagem que foi assim, semanas antes de entrar, antes de começar as gravações, mas o Paulinho continuou até o fim. E o Ataíde Arco Verde, né, que você falou. A gente, o pai do filme, ele seria um outro ator, ele seria um ator jovem, seria tipo o Massacre da Serra Elétrica, né, que é um ator jovem fazendo um papel de um idoso, todo maquiado. A gente ia fazer isso, porque ia ser complicado pra caramba ter um idoso, uma pessoa mais de idade, toda maquiada daquele jeito. Aquelas maquiagens demoravam 6 horas para serem feitas e 4 horas para serem retiradas. Então, era bem complicado. A gente falou, pô, isso vai ser muito desgastante para uma pessoa de mais idade e tudo mais. Mas o Paulinho leu o roteiro e falou, cara, tem um amigo aqui que eu posso indicar para fazer o papel. O Paulinho que trouxe o Ataíde Arco Verde para o nosso projeto. E o Ataíde, quando ele leu, eu falei, pô, Ataíde, o personagem é um personagem que ele tá acamado, né? É uma, o Ataíde ele precisa se entregar de uma forma totalmente diferente. Né? Tanto para fazer a maquiagem, quanto para ficar daquele jeito ali, que ele precisa também. É uma entrega muito grande, né? Mas talvez com um ator com mais estrelismo, aquilo ali, aquele papel ali de um personagem acamado não seria bom para ele na carreira dele. Mas o Ataíde abraçou esse projeto com tanto amor, cara, que assim, ele fez toda a diferença pra gente no set, sabe? Ele deu muita força pra gente no set, assim, ele chegava, pô, vocês são foda, você, cara, assim, ele ligava, antes de chegar, ele veio do Mato Grosso, ele ligava, gente, como que vocês estão aí? Desiste não, eu vou chegar, sair, força, vamos fazer esse cinema, vamos fazer esse filme. E até hoje eu converso com ele, ele fala, cara, muito obrigado por esse papel e tudo mais. E foi muito legal ter o Ataíde no filme, cara. Muito legal mesmo, assim. A maquiagem, ele retirando a maquiagem doía, sabe? Ele sentia dor.
Mas foi, foram 3 dias que ele fez e ele não reclamava. Ele sempre saía lá, vamos beber uma cervejinha, gente, vamos lá, vamos conversar, vamos ficar de boa. E no último dia, ele tirando, isso me marcou muito. Ele tirando a maquiagem, ele se despedindo do personagem. Ele, tchau, meu velho, tchau. Obrigado Ah, por que tudo que você maneiro, fez por cara. mim. Muito obrigado. Cara, isso assim, para uma pessoa que nem imaginava fazer cinema, tá? Tem um ator daquele ali, do seu set, todo improvisado. O cara, pô, muito obrigado, meu velho, pelo pessoal. Aí Ah, isso foi muito foda, maneiro. foi foda. Não, e a atuação do Paulinho Serra é maravilhosa, né? É, assim, não é surpreendente você ver um ator de comédia tendo esse tipo de atuação, porque é perfeitamente comum. A gente sabe que, por exemplo, a comédia é uma coisa muito difícil de se fazer e Muito, muitas vezes a gente vê um ator de comédia, o cara que consegue fazer comédia, consegue fazer praticamente de tudo, né? A gente, exatamente. são vários casos, mas é claro que quando você não está acostumado a ver um cara naquele tipo de papel, quando você vê, você se surpreende. Então, eu tive essa surpresa com o Paulinho. E ela, daí, eu participei do Sinistro Fest e foi aclamado lá a atuação dele, né? Foi premiada. Agora, a atuação do Ataíde Arcoverde, cara, é de uma sensibilidade, né? É bem expressivo. Então, assim, cara, é uma atuação que também me sensibilizou bastante. Não, bicho, isso aí que você falou, né, dessa entrega do Ataíde que você presenciou, né, toda essa relação que você construiu com ele, é o tipo de coisa que não tem preço, compensa todo o esforço, né, e todas as dificuldades que um cineasta independente encontra, né, no Brasil, porque pô, é um ator ali, pô, já consagrado, um cara que tá, porra, há décadas e décadas, às vezes o cara tem de carreira que tu tem de vida, saca? E tu vê ali o cara na Exatamente. sua frente, o cara se entregando dessa forma, pô, isso é muito bonito, isso é muito foda, né, cara? É muito bonito. É muito bonito. É uma coisa que só tem na arte, né, cara? Eu acho que são coisas que justifica a gente fazer arte, sabe? Com E certeza. isso justifica muito. Justifica os perrengues, né? Faz com que Justifica valham a bem. pena, né? Não, e às vezes Exatamente. tem um Zé Ruela aí com, porra, não tem 10% da carreira do Ataíde que ficam bancando as estrelinhas, saca? Isso é verdade. Isso é Porra. verdade. Quando eu mostrei para ele, né, o roteiro, o personagem ele não tem falas, ele só se comunica com algumas pequenas palavras, assim, né? É, e eu mostrei para ele, eu fiquei tentando assim, meio que justificar, né, o personagem. Ele falou para mim assim: Não, Léo, tudo bem, eu entendi. O meu personagem ele é quietinho, mas ele é o sol e todos os outros personagens estão girando em volta dele. Eu falei: É exatamente isso aí. Pô, o nome do meu personagem está no título do filme. Ele falou: Amado Pai sou eu. Eu sou Amado Pai. Eu tô quietinho aqui, mas tudo isso aqui está girando em volta de mim. Ele entendeu a função dele, sabe? Sem estrelismo nenhum. Foi muito foda. Foda. Agora, tu dirige e monta o Amado Pai, né? Eu queria saber se isso foi uma opção estética sua ou se foi por questão de logística. Porque assim, eu particularmente, porra, eu dou muito valor à montagem, né? Nesse É, sentido assim, eu tô fechadíssimo com a escola soviética. Eu acho que, puta que pariu, montagem é um negócio assim que faz milagres, né, em relação ao material bruto. Aí eu queria saber se foi realmente uma opção, se tu realmente tu curte muito montar, se gosta desse processo de montagem, ou se você também pensou na questão da logística, de não precisar contratar mais um profissional e etc. Então, no começo, começou como uma. No começo da minha carreira lá, né, começou como uma questão sempre foi de logística. Continua sendo, mas hoje é uma coisa que eu já meio que. Eu acho que nem consigo, talvez, dar para uma outra pessoa montar meus filmes, sabe? Tem que confiar No muito, come, né? começou muito uma. Não tenho muita opção, vou aprendendo aqui a montar, mas hoje eu tenho um jeito de montar assim, que eu gosto de montar de uma forma que é muito doido. A minha montagem, que eu não respeito muito nem o meu próprio roteiro, sabe? Eu vou entendendo o que o filme vai pedindo. Às vezes eu troco as cenas de ordem. O Amado Pai é
totalmente desconfigurado da forma que ele foi escrito por mim mesmo, entendeu? Porque eu acho que é isso, o filme ele é vivo, né? Ele vai precisando de coisas que você tem que se virar e na montagem ali que você ou salva ou mata o seu filme, né? E aí hoje eu já consigo montar filmes de outros diretores também, já tô com um amigo que gostou muito da minha montagem, já estou montando o segundo filme dele e gosto muito de trabalhar com edição também. Eu acho que é meu principal trabalho é com edição, então eu monto muitas coisas. Claro que algumas coisas de montagem não é muito uma montagem mais burocrática, digamos assim. O que eu gosto mesmo de montar é narrativas ficcionais, né? Algumas coisas que eu monto, digamos assim, coisas de Instagram, coisas de... Não tenho tanto apego sentimental, monto de uma forma mais quadradinha, Não tudo tem tanto mais. tesão, né? Vamos falar aqui o português bem Não, claro. não posso falar muito isso que é um trabalho, né? Você falar isso não me Não, tem que acaba. pagar as contas, é lógico. Não, justo, justíssimo. Pô. Exatamente, é trabalho, né? Então, É só como é trabalho, trabalho dá para entender com que é certeza. diferente, né? Quando tem a montagem ali de um projeto ficcional, eu gosto mais, também gosto de montar muito clipes. Eu já trabalhei com. Depois que eu fiz os clipes da minha banda, eu trabalhei com alguns outros clipes, assim, de banda de punk, etc., de, alguns, de algumas coisas de rap. Eu gosto também de montar essas montagens musicais, sabe? Essas coisas que a música vai ditando e tudo Não, até porque mais. tu começou basicamente assim, né? Dirigindo Sim, e montando videoclipes. e até hoje, cara, a música me me, é muito importante para a Impulsiona. minha vontade, me impulsiona muito, exatamente. Porque quando eu monto um filme, eu monto a cena dele, eu já pego alguma coisa, alguma trilha. A primeira coisa que eu faço, eu pego alguma trilha de alguma coisa de algum filme, coloco ali e vou montando, ouvindo aquela trilha, como se aquela trilha fosse ditada, mesmo que Ah, depois eu maneiro. tire e não tenha Sim. trilha nenhuma, ou que depois o compositor vai ouvir aquela trilha e vai montar uma outra trilha que não tem nada a ver com aquilo ali por cima. Porque aí eu não posso usar Uhum. aquela trilha no final, no projeto final do filme, por ser uma trilha já de um outro autor e tudo mais. Então, mas eu estou sempre musicando, assim, sabe? Estou sempre buscando. E quando eu vejo, às vezes, o corte sem a música, eu fico falando, cara, tá faltando, coloca a música ali, depois eu tirar, entendi. Entendi que tá faltando é o ritmo, né? Então, tudo eu tento dar um ritmo, né? E sempre desse ritmo usando as imagens como se fossem mesmo esse balé de notas, digamos assim, sabe? Agora a nota precisa ser um pouco mais grave, um pouco mais tensa, um pouco mais demorada, mais esticada. Agora precisa ser um pouco mais rápido, agora é mais hardcore, agora é vários cortes, entendeu? Então, eu vou sempre pensando nas coisas assim, mais usando a música como um metrônomo da, das minhas obras. E tu escreve o roteiro já meio que decupando o filme na sua cabeça ou tu separa bem esses processos? Cara, eu escrevo filme já decupando, porque eu tenho uma visão de set, que set, para mim, é só para executar. É só para a gente estar. A galera. Claro que a galera tem muita grana, né, gosta muito de repetir, repetir isso é muito importante. Claro, até o lance ficar bom, tem que repetir e tudo mais. Mas eu não faço muitas repetições. Porque para mim, o set. O que você tem que ensaiar, o que você tem que aprender, o que você teve que fazer, você teve que ensaiou. Então A tu gente é já o ensaiou avesso do mais. Kubrick, né? Exatamente. O avesso do Kubrick e do David Totalmente. Fincher. Mas você, Exatamente, né? mas você ensaia antes. Aí sai muito, cara. Assim, quando até eu entender que o personagem nasceu ali, tipo assim, o personagem ele vai nascendo, né? Do ano primeiro, né? Do segundo, né? Do É, todo um terceiro, processo, né? é todo um processo, exatamente. É meio que uma Eu gosto, metamorfose ali ocorrendo a olhos vistos, né? Isso é muito foda. exatamente. E vai acrescentando, sabe? Porque no começo, o cara começa frio ali, ele vai acrescentando, ele vai entendendo por que a pausa, ele vai entendendo por que ele faz isso, ele vai entendendo por que outra personagem, ele vai entendendo o que ele vai responder quando aquele personagem está falando aquilo, né? Então, assim, eu sou muito de ensaiar, ensaiar, mas eu ensaio também não cenas toda do filme, sabe? Ensaio algumas cenas chatas que precisam de algumas movimentações específicas,
mas ensaio, digamos assim, por exemplo, os dois personagens num velório. Vamos lá, os personagens chegam. Como que seu personagem vai conversar com esse outro personagem aqui? Vamos conversar. Vamos entender como que eles estão conversando. Vamos entender, vamos entender a vivência, vamos entender coisas que não estão na história. Vamos fazer essa. Então, aí os personagens vão nascendo ali, porque se você ficar ensaiando também muita cena, quando chegar no set, o personagem vai estar muito, o ator vai estar muito cristalizado, sabe? Vai estar muito marcado com aquela parada ali. E eu gosto quando a pessoa gagueja, quando a pessoa fala e falha, porque é assim que a gente é de verdade, né? É. Então eu gosto muito dessas intervenções naturais, sabe? Quando a pessoa, eu escrevo lá no roteiro, é, é, vai lá, meu irmão, a pessoa fala, porra, vai lá, porra, sabe? Muda, não precisa ficar tão preso ali no roteiro, né? Mas precisa passar totalmente a essência do que está sendo falado ali. Precisa passar exatamente a essência do personagem. Então, o personagem está exatamente naquela essência, a gente ensaia muito com videochamada, ensaia pessoalmente. Eu gravo os ensaios, mando para as pessoas e mando com umas paradinhas assim embaixo, assim, tipo, como se fosse vídeos comentados, sabe? Nessa hora aqui, um pouquinho mais calmo. Aí vai entrando comentários embaixo, vou editando, vou mandando para as pessoas. Nessa hora aqui, ó, ele não falaria isso. E a pessoa vai assistindo o vídeo e depois eu gravo outros vídeos, vai gerando uma parada. Por quê? Quando chega no set, eu falei, irmão, o que é que a gente saiu? A gente estava no set e, ó, a gente saiu uma cena que ia ter 4 minutos, mas agora a gente vai ter que fazer 1 minuto agora, a gente vai ter que cortar agora um pedaço do texto, vamos fazer só o começo e o final, e vocês fazem agora aqui. E eles já sabem o que eles vão ter que fazer, porque já viveram tanto aquele personagem ali do seu cotidiano, do seu natural, que a gente vai e a gente grava. O Amado Pai, cara, no máximo foi gravado no terceiro take. No máximo. A maioria das coisas foram gravadas no primeiro take. Até porque tinha pouco tempo, né? Tinha esse pouco tempo. Mas Foi filmado em quanto tempo? foi filmado em 13 dias. Pô, muito rápido. Muito rápido. Eu achei interessante que você, então, você está mais preocupado, você é mais fiel, né, digamos, a essa essência, essa atmosfera que você quer criar do que ao texto em si. Você não tem ciúme do seu texto, do seu roteiro. Se surgiu um improviso ali, você achar que ficou interessante, você não liga do improviso tomar conta. Né? Tu não é igual o Tarantino, que se alguém sobrar uma vírgula ali na fala, ele pode agredir o ator em cena. Não, eu acho que o texto tem que ser vivo, né? Eu acho que a pessoa vai lá, vai acrescentar, vai tirar, vai modificar, vai fazer caber dentro da forma que ela fala, né? Porque Sim. é difícil você colocar, às vezes, uma coisa fora do que a personagem fala, não vai fazer sentido, não vai caber, É meio que um entendeu? guia, né? É um guia. Claro que vão ter momentos ali que a pessoa tem que falar coisas ali que precisam porque Lógico. vai ligar com uma outra coisa, com outro ponto Sim. e tudo mais. Mas eu falo com essa fala que é importante. Essa aqui é importante. Então a gente deixa tudo marcadinho quais são as falas importantes para quando falar já se ligar nas falas importantes, mas de resto vai sentir no momento mesmo, porque eu gosto muito de trazer um- uma coisa muito doida, né? Porque o terror ele não é real, né? Ele é fora do real, é sobrenatural, é uma coisa totalmente Fantasia. antinatural, totalmente à margem da naturalidade, da razão. Tá? Mas eu gosto de fazer isso, eu gosto que os personagens vão sempre ali no naturalismo, da, no, no, no lance brasileiro, da fala brasileira, da forma de se vestir, da forma de ser simples, das casas, dos cenários, para você ir pisando com o pé no chão. Ah, então isso aqui é uma história real, isso aqui é uma história que tem pé no chão, né? Que não tem, e do nada eu tiro o chão e entra uma coisa totalmente sem lógica, totalmente sobrenatural. Então isso faz um choque Você gosta de de explorar esse contraste, né? exatamente, porque você está ali vendo uma coisa que Ah, beira uma fala documental, uma filmagem documental, não chega a ser documental, mas emula uma sim. pessoa falando Algo normal e mais tudo pé no mais. chão, mais verossímil, digamos, né? Exatamente, mas com as pausas normais, um atropelando o outro, com brincadeiras, coisas que você não vê normalmente em filmes de terror, sabe? Com
com Sim. coisas normais, né? Às vezes entra um sambinha, às vezes entra os caras conversando coisa engraçada no bar, brincando, e do nada, pum, entra uma cena sobrenatural, uma coisa. Eu gosto desses extremos, exatamente isso. Tu gosta de É, tirar o espectador da zona de conforto, né? Gosto. Gosto e gosto de, de botar bem na cara ali dele coisas que às vezes ele viraria cara, sabe? Tipo uma ferida, uma dor, um vômito, uma coisa assim, nas fezes no chão. Eu gosto de mostrar essas coisas que você viraria cara normalmente, sabe? essa coisa escatológica mesmo, né? Um cocôzinho de Sem leve, né? pudor. Mas é um, é um pouco diferente de ser um sommelier do lance escatológico, porque Não é gratuito, né? não é tipo assim, um cara doente, ele um idoso, às vezes, ele tem, não consegue segurar suas fezes. Ele, né? Uma Tem um pessoa, quando vê contexto. uma outra pessoa. Uma pessoa, quando vê uma pessoa morta, ela vomita, sabe? Então, são essas reações escatológicas que nós temos mesmo, sabe? Sim. De, às vezes, deixar um ranho. Eu gosto São disso. quase reflexos, né? Algo que você faz, às vezes, sem planejar, sem Exatamente. E premeditar. esse lado bem grotesco que nós temos, porque são Isso. sujeiras nossas, São muito são humanas, bizarrices. inclusive. Exatamente. Então é isso que eu gosto. Eu gosto disso, de mostrar por isso, sabe? Porque isso faz parte da gente. Quando tem uma ferida, é porque se você se machucar é aquilo ali. E eu tento fazer a ferida não tão tarantidesca, mas eu tento ver coisas de anatomia, para tentar fazer uma ferida mais real possível, sabe? Para emular aquela coisa, tentando não ser tão trash, claro que às vezes o orçamento grita muito forte nisso, mas a gente tenta não ser trash nisso, né, na quantidade de sangue, na quantidade de bizarrice, para sempre tentar mostrar uma coisa que aconteceria se você se ferisse daquela forma. E mostrar aquilo ali. Mostrar como que é você depois que você está entrando em decomposição. Enfim, apelar para isso e mostrar que isso faz parte do ser humano também, que a gente não é só essa parte bonita aqui, não. E por dentro a gente também é carne, é sangue, é fluido, né? E a arte pode e deve lidar com isso, ilustrar esse tipo de bizarrice, de coisa que é grotesca, de coisa que é Exatamente. feia, que te dá nojo, e etc. Exatamente. Léo, uma coisa, você falou aí da questão do orçamento. E assim, tem o Lucas Maia, né? Participou aí do Refúgio Cult, participou da produção. Agora a gente também tá para sair um filme, o Própria Carne, filme também produzido pela galera do Nerdcast. Você acha que, de repente, isso pode ser uma tendência, já que, né, é tão difícil de angariar recurso para filmar, principalmente longas e tal, e principalmente quando a gente pensa em ideias mais sofisticadas, como você pensando aí no, né, a questão do horror cósmico, usando horror corporal e tudo mais. Isso tudo, né, depende muito de dinheiro. Então, você acha que pode ser uma tendência essa galera de canal, uma galera que já tem um público, uma galera que tem um lastro financeiro? Eu acho, cara, eu acho que sim. Alô, Felipe É, Neto. eu acho, né? Eu acho que, com certeza ele vai. Ele tem produtora, né? Com certeza a produtora dele está envolvida com alguma coisa dessa, com certeza. Tem o Ojiba também, que é um curta-metragem, também que foi feito também com envolvimento de uma galera do Pipoca Nanquim, né? Eu acho que vai ter um agora também, Gambiarra, Universo Gambiarra, vai ser protagonizado pelo Diogo Defante. Então, eu acho que começou a ter uma. A gente talvez tenha sido um dos primeiros ali, mas começou a ter outros filmes, e eu acho que isso é legal, cara. Ainda mais se começar a ter coisas de qualidade, sabe? Cada vez mais qualidade fora da mão dos mesmos, né? Dos mesmos caras que controlavam o cinema.
E se isso começar a ter, principalmente, a atração do público, isso vai ser muito legal, porque a gente vai mostrar que a gente consegue fazer de uma forma qualitativa, sem muito apoio de muitas pessoas, mas entregando uma qualidade muito boa, sabe? Sem precisar gastar também rios de dinheiro e sem ter muitas produtoras gigantescas em volta, fazendo com mais liberdade também, porque independente é muito difícil, mas tem esse lado bom que é você faz o que exatamente o que você quer. Claro que assim, você faz exatamente o que você quer até onde o dinheiro permite, mas você faz exatamente o que você quer dentro daquele orçamento. Então, dá uma liberdade, sabe? Você não precisa cortar cenas, você não precisa podar os personagens, você mostra da forma que você quiser, e isso é muito legal. Eu acho que lá no fora também já tem a galera do YouTube fazendo filmes, né? Tem os caras do Fale Comigo também, eles são YouTubers, eles são YouTubers, né? E fazem vídeos de pegadinha, coisas mais assim, fizeram um filme bem interessante. Então, eu acho que é uma tendência mesmo. Eu acho que é uma tendência, ainda mais com o streaming, né? E, e espero que isso continue abrindo portas e tendo mais produções independentes vai ser melhor até pra gente. Porque a gente é independente, mas é um independente diferente, né? É um independente independente. É o underground do underground. Porque é, Eu Ainda Estou Aqui é um filme independente, né? Foi financiado pelo próprio diretor, mas é muito diferente do Amado Pai, né? É um orçamento Você é um totalmente. independente sem opção de ser dependente de alguém, né? Não tem nem opção. Isso. Tem que ser Exatamente isso. independente, não tem para Tem onde que ser. correr. É o que restou. Ah, e ser independente com a conta bancária do Walter Salles é um pouquinho mais fácil, né? Pô, Né? É um pouquinho mais fácil. Então, é só para as pessoas entenderem que é independente, é tudo independente, mas tem é, faixas diferentes, faixa de orçamento diferente, né? Agora, tu tem vontade, curiosidade ou intenção de navegar por outros gêneros para além do terror e afins? Tenho sim. É, Inclusive escrevi projetos, né? Já escrevi alguns projetos depois do Amado Pai. Um é um curta-metragem, que é Infanto Juvenil. É um filme que vai mais voltado para jovens, livre, filme para toda a família. É um filme com uma mensagem mais bonita, mais positiva, que eu acho também bem interessante. O nome do filme vai ser Ana. É um curta-metragem que eu escrevi. E depois desse, eu escrevi também um longa de faroeste, né, que eu pretendo gravar aqui no Rio de Janeiro. Pretendo fazer talvez em Batida Alferes, por ali. E é um curta-metragem faroeste mesmo, não tem nada sobrenatural, assim. Mas vai ter violência, isso vai ser bem violento, assim. Mas não é muito terror, né? É mais um filme que vai ter uma vibe mais dramática. O nome Tu desse viu filme vai Ash ser outra vez? Não Vi o Ash outra vez. Muito bom, É, cara. Eu gostei muito. cara, me interessei. Queria ter visto ele no Festival do Rio que passou, né? Passou, Passou eu aqui. queria ter visto também. Eu vi agora É, recentemente. então, eu acho que nesse filme, assim, a fotografia é muito interessante, pelo menos que eu vi no trailer, né? As atuações, com certeza, ali tem atuações incríveis, porque Ângelo Antônio é um Sim, baita Babu do ator, Santana. Bárbara Santana também. Muito bom, cara. E eu acho que é uma coisa interessante, né? Essa vibe de faroeste. Tem o Oeste outra vez, tem a série Cangaço Novo também, que tem essa vibe também. Sim. É uma puta série, uma coisa assim que dá orgulho mesmo de você ver assim, uma coisa com uma qualidade muito grande naquela. E o meu filme ele vai com uma vibe assim meio parecida com essa, esteticamente falando. Eu te interrompi quando você ia falar o nome do filme, cara. Desculpa. Ah, o nome do filme vai ser Vende-se Carne de Porco, porque Bom nome. Instigante. gigante. A história de um feirante, né? Sem revelar a trama, é a história de um feirante que trabalha vendendo carne de porco.
mas ele já é um idoso, ele tem um passado que ele esconde ali, e em um certo momento da vida dele ele vai ter que voltar a utilizar algumas coisas que ele aprendeu no seu passado para se defender agora no seu presente. Esse roteiro, você pensa em filmar antes daquele outro roteiro, o Sagrado, ou o Sagrado já é uma ideia que tu vai deixar mais para frente? E tu tem quantos roteiros prontos, ô Léo? Que eu já me perdi aqui. Eu, nem sabia. Eu cheguei a te mostrar o Sagrado? Sim, sim. Eu te mandei o roteiro, né? Mandou, mandou. Tu chegou a ler? Cara, li, gostei bastante. É mesmo? Que maneiro. É. Que maneiro. Poxa, então, o Sagrado, eu acho que ele vai ser. Eu acho que ele vai ser mais complicado de gravar do que o Veneno de Carne de Porco. Então, se for assim, eu quero gravar o Sagrado antes, sabe? Porque eu acho que a galera, depois de Amado Pai, vai querer um filme de terror. Né? Pelo menos é isso que eu imaginei. A Quando eu falo de expectativa, coisa. né? Exatamente. Aí se eu soltar talvez um filme de faroeste, talvez vai quebrar um pouco essa expectativa. Então, Mas às vezes não é legal também quebrar essa expectativa? mas eu penso muito nesse lance de mercadologicamente falando, sabe? É melhor Dá um apostar no certo. medinho. Dá um medinho, né? Dá um medo. Eu quero apostar no mais certo ali, que eu já tô conquistando essa galera do terror já há um tempo, já tenho esse olhar aqui garantido, Sim, e aí sim. eu vou mostrando depois com o tempo. Querendo ou não, tem que dançar conforme a música, pelo menos durante algum tempo, sim. né? Exatamente. Eu não penso muito nesse lance de... Tem uns caras que são muito birrentos, digamos assim, né? Desculpa, já que Não, relaxa. tem uns caras que são muito birrentos, assim, nessa. Tem que ser assim, tem que ser assim. Eu já penso de uma forma mais pé no chão sempre, sabe? Então, eu tô conquistando o caminho. Então, eu vou agradar essa galera que já tá aqui comigo, que já tá há muito tempo caminhando, desde quando os filmes eram sem orçamento e tudo mais. Então, se for fazer o Sagrado, vai ser. Mas também pode ser que o Sagrado, por ser um filme um pouco mais dificultoso, que vai ser um pouco mais caro, eu acho, porque vai ter umas situações ali muito grandiosas. Assim, eu acho que Sim, vai ainda não. precisar de uma estrutura, né? Precisar de Exatamente, mais gente e tudo mais. exatamente. Então, eu acho que talvez o outro filme, O Vênice Carne de Porco, passe na frente por causa disso. Mas só se for por causa disso, porque, na minha preferência, eu gravaria o Sagrado primeiro. Mas qualquer coisa é para fazer um faroeste com uma boa dose de gore, né? Não, o Vênice Carne de Porco é isso aí. E o roteiro do Carne de Porco já está pronto. O roteiro do Vênice Carne de Porco está pronto também. E o roteiro do Sagrado também já está pronto também. E a trama do Sagrado, você pode também adiantar alguma coisa? Sim, o Sagrado é a história de uma mãe que ela está passando por uma dificuldade, o filho dela está com uma doença terminal, é uma criança, e ela é uma mulher de fé, ela é cristã, né, dessas cristãs que sobem no morro, que tem uma manifestação espiritual cristã, que tem uma mistura ali que eles não gostam de assumir, mas tem essa mistura com as religiões de matriz afro, com certeza, mas eles não gostam. Tem. Eu já presenciei, tem. Eu também, eu já fui Cada doideira aí que tu não imagina. Fui num Exatamente. casamento, não entra em detalhe, fui num casamento que teve de tudo, tu não imagina. Então, e essa personagem, ela é desse movimento do cristianismo, que é o lado mais pentecostal, digamos assim. Sim. E ela sobe no monte, buscando a cura do filho dela ali, sendo que ela acaba encontrando uma entidade milenar que promete a cura para o filho dela, e ela acredita que aquilo ali é algo divino. É basicamente isso. Mais ou menos isso. Legal. Quem Ela, nunca, né? ela
ela vê o milagre dela ali como algo divino. Ela acredita que aquilo ali vai ser um milagre, né? Mas não é bem um milagre. É algo que vai meio que modificar a estrutura do filho dela. E quando tu Então é um escreve o filme assim. roteiro, tu já pensa em atores e atrizes ou isso é algo que vem depois? É, poxa, eu não penso muito em atores, porque se eu ficar pensando nos atores, é, é capaz de eu colocar as características deles no roteiro, sabe? Ah, Boa. entendi. Entendi. Então eu fico pensando no personagem, sem pensar muito no ator, e normalmente o meu personagem principal, quando eu penso no personagem principal assim, na minha cabeça, o personagem principal ele sempre aparece como se fosse tipo um dummy assim do Big Brother, Aham, aquele sim. dummy de teste, Sem ele nunca aparece, face, né? ele não tem face, é muito difícil, sabe? E também é muito fácil, também porque depois eu posso colocar qualquer pessoa, sabe? Qualquer pessoa, qualquer etnia, porque ele vai se moldar. Então, os meus personagens principais, assim, eu gosto de fazer eles, são pessoas bem comuns mesmo, bem comuns. É sempre assim, eu gosto de colocar pessoas comuns que você encontraria na rua, assim. E quando eu falo comum, é do comum do brasileiro, do povão, né? Aham. Não comum de estereotipo de novela, não. É comum, pessoas comuns, assim, com essa beleza mais rústica, né? Essa cara de povão, essas pessoas sem Sem glamour, modificações né? na cara, Sem botox, né? Sem harmonização sabe? facial. Eu gosto mesmo de caras murchas, de pessoas normais, normais, pessoas normais, que correspondem às suas idades, que falam da forma mais natural possível. E, então, por isso, quando eu vou criando os personagens assim, os outros personagens eu já consigo imaginar o rosto, uma etnia, talvez até a, a forma física, sabe? Mas o personagem principal sempre, cara, sempre para mim é sempre um boneco assim, como se fosse um boneco de voodoo sem rosto, assim, sabe? E aí depois, quando o personagem vai entrando, o ator vai entrando, aí que a gente vai até meio que dando uma forma para esse cara. Porque às vezes no roteiro o cara é tão comum e o ator ele não sabe como é isso. Esse cara, não, vamos criar esse cara, vamos dar características para ele, vamos fazer, entendeu? Então aí que a gente vai auxiliando. Os outros personagens, alguns já têm algumas características, assim, de andar meio torto, às vezes é meio. Tem coisas, assim, sabe? Às vezes é gago, às vezes fala meio lento. Eu sempre penso, agora o personagem ali, sempre, o principal é sempre o mais comum possível. Bacana. Muito bom. Léo, para a gente se encaminhar para o final, claro que se o Yuri quiser ainda engatilhar mais uma pergunta, Fique é à com vontade. ele. Mas é o seguinte, cara, tem algum projeto? A gente falou aí de, né, de perrengue, de cinema de guerrilha e tudo mais, mas tem algum projeto que você, se você tivesse a chance e condições, verbas, você gostaria de fazer? Alguma coisa que você pensa para o futuro, que tu olha assim, pô, eu gostaria de, sei lá, pode ser algo autoral seu mesmo, original, uma adaptação, enfim, qualquer coisa assim. Tem alguma coisa na sua cabeça? Tem duas coisas, cara. Mas uma eu vou falar aqui, talvez até lá alguém faça, porque eu não vou ficar triste se alguém fizesse. Seria até muito legal que alguém fizesse isso, que é uma versão cinematográfica do dos Contos da Taverna, eu acho, Contos da Taverna, de Álvares de Azevedo? Álvares de Azevedo. Nossa, se fizesse um Caramba, filme, cara. Pô, eu tenho maravilhoso isso uma, aí, hein? né, eu tenho uma vontade de fazer um filme baseado nessa história, que é um livro curto, né, um livro fácil de ler, mas é um Sim. livro pesado, brutal, assim, tem umas cenas, umas coisas assim, bizarras, assim. E eu acho que seria muito legal gravar ele aqui no Rio de Janeiro, né? Tipo, antigo ali, gravar talvez em Petrópolis, sabe? Essa vibe assim, né, dos séculos passados e contando essa história, dos caras contando várias histórias que parecem ser lorotas, e a gente não sabe se é lorota, se é verdade, se aquilo aconteceu, se não aconteceu. E isso com certeza seria uma recriação de época muito cara, mas seria um baita de um filme, cara. Se eu pudesse, assim, se alguém claro que alguém vai pensar nisso, vai fazer antes de mim, mas se alguém pudesse, cara, eu faria essa história. Essa história, ela inclusive me inspirou muito, assim,
naquela época, no começo que eu falei, que eu escrevi aquelas histórias e tudo mais, foi uma das histórias que me inspiraram muito e foi até difícil escrever roteiro de uma forma mais simples, que eu fui parando um tempo, porque eu imitava muito a forma que o Álvares de Azevedo escrevia, com aquelas palavras que nem se usam mais hoje em dia, sabe? Então, assim, hoje em dia eu gosto ao contrário, de escrever as coisas muito mais coloquiais, mas no meu começo era escrever daquela forma robusta, lúgubre e etc e tudo mais, sabe? É muito legal, cara, muito legal. E uma história minha que eu também acho que vai ser um pouco complicado de se filmar foi o meu primeiro roteiro que eu fiz, que não é nem de terror, é uma dramédia, que se chama Juarez Fez Aniversário, que é uma história de um homem meia-idade que, há uns anos atrás, ele participou de um programa como se fosse Ídolos, esse programa de televisão que você vai se apresentar, e ele é um cara que ele não é fisicamente bonito, não é esteticamente bonito, mas o cara cantava muito bem. E aí, quando ele foi se apresentar nessas audições, é, ele foi zoado pela sua aparência e deram um apelido para ele. E a partir disso, ele parou de cantar, ele não canta, a vida dele virou uma outra coisa. E é uma história que parece que não tem nada com nada, né? Mas é uma história muito interessante, porque vai acontecendo várias coisas com esse cara que hoje em dia ele trabalha estacionando carros no estacionamento pago e tudo mais. E tudo na vida dele não anda para frente porque ele tem esse travamento, porque ele já foi zoado da sua aparência em rede nacional, virou meme. Isso é importante dizer, porque ele virou meme, né? Então, virou figurinha, a reação dele, a cara dele virou figurinha de Instagram, de WhatsApp, e aí ele deixou a barba crescer para se modificar, o tempo passou, mas um dia ele era de uma briga e os caras falaram: "Ô, você não é aquele cara lá, o voz de veludo? Pô, tu é o voz de veludo." E aí esse mal começa a voltar para ele. Então fala de depressão também, porque isso vai afetando ele, né? Então é uma história muito meio dramática, mas é engraçada. Ela tem uma certa leveza, ela é agridoce, sabe? Lembra muito histórias assim, dos irmãos Coen, assim, sabe? Comédia Uhum. de erro, essas coisas assim. Então essa é uma história que eu queria muito fazer, mas eu acho que ela vai ser também com um orçamento um pouco maior, ainda mais esse começo, que é um programa de televisão, o cara se apresentando, ele sendo zoado, ele virando meme. Eu acho que isso é uma história bem legal. E para você ver, é a primeira história de longa que eu escrevi, não é nem terror. Então, assim, eu tenho essas ideias também fora do terror também, mas, assim, o gênero que eu gosto mesmo, assim, é, todos os gêneros cinematográficos assim, me mexe comigo, sabe lá, uma obra audiovisual bem feita, seja ela um clipe, um, um vídeo ensaio, mexe comigo. Eu acho que é uma linguagem assim, que me chama a atenção, sabe? O audiovisual é uma coisa que me motiva muito. Mas o terror ele tem um lugarzinho especial, sabe? Tanto ao assistir, ao consumir, quanto ao realizar. Mas eu gosto também do desafio. Então, sair um pouquinho isso aqui, eu vou sempre estar me desafiando a escrever coisas fora também e me dedicando também, como eu me dedico ao terror. Ô, Léo, diz aí 5 filmes que tu ama muito e que todo ser humano deveria assistir. Ah, que difícil. Ó, Que é vamos moleza, lá. mastiga água. É difícil. Meu irmão, os Cinco que vêm na filmes tua cabeça, sem medo de ser feliz. sem medo de ser feliz. Eu acho que é, eu gosto bastante do Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro. Acho um filmaço. Ah, eu gosto do Old Boy. Esses dois filmes são os dois filmes que eu mais assisti na minha vida. É, vi outros filmes aqui na minha cabeça agora. Gosto muito dos filmes coreanos. Tem um filme que se chama The Chasing, também é um filme muito bom. Aí foram três.
Agora, vou falar de filmes nacionais, né? Vou falar de filmes nacionais. Importante. Você pode ver qualquer uma da trilogia do Zé do Caixão, que você vai ter com certeza uma experiência muito diferente. E isso, né, você vai ver talvez uma pessoa hoje em dia vendo um filme desse, vai falar, pô, eu já vi isso aqui em outros filmes, mas outros filmes se basearam no que o Zé do Exatamente. Caixão. Vários outros filmes. Então, qualquer filme que você for assistir do Zé do Caixão, você vai estar tendo uma aula de fazer uma história com baixo orçamento, com muita qualidade, em lugares pequenos, assim, incrível. Eu acho que um filme também indispensável para se assistir é o curta-metragem do Denison Ramalho, que se chama Amor Só de Mãe, que é um filme bem macabro, bem pesado, assim. O Denison Ramalho também fez um longa-metragem. Esse aqui eu vou botar os dois juntos aqui. O longa-metragem dele chama Morto Não Fala, muito bom. É bem legal. Fala muito bom. Bem legal. Muito bom. E para finalizar, um curta-metragem também, que eu acho que é um dos maiores, dos melhores curtas-metragens que se existe, e é brasileiro, e as pessoas já assistiram na escola, já assistiram em vários lugares, mas talvez nem saibam a importância desse curta-metragem, que é o Ilha das Flores, que é um filme incrível, muito bem montado, é uma aula de narrativa, aula de montagem, é um filme que continua sendo um filme atual, e é um filme que você pode olhar ele de diversas formas, de uma forma social, de uma forma como que a propaganda, né, é falada e divulga suas informações. Um puta filmaço aí do Jorge Furtado. E tem aquela pegada meio de vídeo institucional, né? Exatamente. Sim. É mó barato. Exatamente. E você vai levando aquilo ali como um vídeo institucional e no final entra uma imagem documental. Uma porrada. É foda, é um puta filme, cara, um puta filme. E você pode ver, você pode apresentar, assim, não tem erro. É um filmaço. E documentário? Tem vontade de voltar a fazer documentário? Tenho. Muita vontade. Eu gosto muito de documentário. Não tem tempo ruim, né? Eu tô percebendo isso. Né? Faz de tudo. Faz tudo. Joga nas 11. Eu gosto muito de documentário. Eu gosto de assistir e penso em realizar a história assim, de documentário. Sim. Eu acho que é muito legal as formas de se contar histórias reais, né? De como Eduardo Coutinho contava, né? Um dos maiores documentaristas que nós temos. Só filmaço, né? Incrível. O Cabra Marcado para Morrer, Difícil Master. E também tem outros documentários que eu gosto bastante, que são os documentários do Herzog, né? Que tem inclusive, que eu vou indicar para vocês, que é o Urso. O Homem-Urso. O Homem-Urso. Esse é do caralho. Esse é muito bom. Eu tô lendo a autobiografia do Herzog, cara. Nossa. Muito um bom, cara muito muito bom. doido, Ele é muito foda. Eu pago muito pau pra ele. Ele é muito maluco. É muito maluco. Ele é maravilhosamente maluco. Nossa, ele é muito só que ele fez em descarrado aqui no Brasil. Aquilo ali é absurdo. É muito louco. Aliás, cara, tem um documentário muito foda que é O Meu Melhor Inimigo. Já viu esse documentário? Que é narrando a relação dele com o Klaus Kinski. Cara, caralho. Klaus Kinski que era outro despirocado. Não, pô, os indígenas chegaram lá pro Herzog e perguntaram se ele queria que eles matassem o Klaus Kinski. Pô, se a gente mata esse cara. E acabou virando algo... Parada. Os indígenas ali acabou virando quase algo... modificou os caras, né? Que eles começaram a destruir tudo que ficava falando, não pode destruir, então vamos te matar, pô. Todo mundo acreditou naquele filme até. Fizeram a porra de um barco ali, atravessar a selva amazônica, coisa de louco, cara. Surreal, cara. E aquela cena do final, nossa. Se quebrando. Não, incrível. Não, é muito foda. E ele é enigmático, né? Eu adoro ouvir o Herzog falar. Ele sempre tem uma frase de efeito ali que é meio ridícula e meio genial ao mesmo tempo. Nossa. Porra, ele é foda. Herzog é foda. Muito bom. E ele fez um Nosferatu bem bom também, hein? É o meu preferido, inclusive. O meu Nosferatu preferido do Herzog. Não, muito bom. Muito bom.
Muito Lindo, bom. lindo. Muito bom. Coisa linda. Pô. Então é isso. Léo, Pô, pô, você podia fazer um filme de vampiro, hein, ô Léo Miguel? podia, uma boa Né? ideia, hein? Um vampiro da Baixada Fluminense, tu que veio de Pô, lá. pô, Olha aí. caraca, interessante. Podia ser o Tenório, né? Tenório Cavalcante, Olha ressuscitando. aí. Caraca, Muita já capa pensou? preta, olha aí. Tenório Cavalcante Cara, vampiro? Olha aí, já temos a premissa. pô, meu irmão, surgiu agora. Ia ser Aí, interessante, hein? vai Aí. pensando nisso aí, ó. Ficaria legal. Todo mundo achando que o Tenório tava morto, ele tá só Pronto. dentro lá do sarcófago dele, lá esperando o momento pra voltar. Doideira. Já vai preparando mais um roteiro para ficar aí na A sua fila. extensa lista. Então, tu tá sempre escrevendo? Cara, não. Eu, tipo, eu penso assim, tipo, um momento de produzir, e aí para esse momento e, pô, agora eu tenho que escrever, tenho que gerar uma gaveta para depois produzir isso aqui que eu tô, entendeu? Então eu paro um tempo mesmo e fico focado em escrever. E aí tento escrever e eu tenho uma. Quando as ideias surgem, eu escrevo rápido, cara. Tanto que o Sagrado, esses 3 últimos filmes que eu escrevi de novembro pra cá. Assim, nem demorou tanto Mas tempo. um de cada vez. Um de cada vez, né? Eu não consigo Tu não escrever assim, consegue escrever mais de um ao mesmo tempo, porque tem muita não, loucura, né? não consigo. Consigo talvez pensar na premissa, deixar anotadinho ali no canto ali, pá, Sim. mas foco em uma história que até terminar. Inclusive, estou com uma ideia na cabeça, mas eu acho que eu já esgotei o meu período de fértil. Isso Porque acontece não muito de a ideia vir e você tem, desanimar e tal. acontece. Pô, o Sagrado, cara, que é um roteiro que eu gostei muito, ele, cara, ele foi modificado várias vezes, cara. Várias vezes. Assim, a história não, não era para ser daquele jeito, não tinha nada a ver com aquela história que surgiu, sabe? E aí eu inventava, tinha uma coisinha ali no, no Sagrado que se repetia em todas as versões, mas eu não conseguia, eu ia criando, criando, criando a história, chegava um momento que eu não conseguia mais evoluir ela. Aí eu apagava, voltava do começo, ia tentando criar escaleta, tentar criar. Então, teve um momento que eu quase desisti do Sagrado, quase desisti do Sagrado. E aí, de todos esses rascunhos, eu fui pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então, sempre teve coisa boa desses rascunhos, e aí eu consegui formar o Sagrado. É um Mas, Frankenstein, né? eu falei, mas, mas tem momentos assim que eu fico pensando que eu não vou conseguir. É muito doido, que às vezes eu bato desespero comigo, não. Cara, será que eu nunca vou conseguir escrever? Mas tu acha que existe alguma, digamos, uma linha, um lastro que une o seu processo criativo em relação aos seus projetos, aos seus roteiros? Ou é cada um de uma forma? Não existe, assim, tipo, uma fórmula pré-concebida? Ah, não, eu acho que não. Então sempre fazia uma história. Os filmes, eles sempre têm sangue, alguma coisa misteriosa. Talvez Não, eu digo, atualmente. eu digo mais do processo em si, saca? Eu digo mais em relação à formulação da ideia, Cara, de como ela é moldada, saca? cara, não tem, não tem. Olha, teve histórias que eu escrevi ela. É, é, escrevi uma coisinha aqui no papel ali, na paradinha, e depois fui pro computador, escrevi ela sem escrever nada prévio, sabe? Do início ao Aham. fim. Escrevi. E teve Vomitou a histórias que eu não. ideia. Foi. E teve histórias que eu não conseguia. Não conseguia, do nada abortava, aí eu tinha que voltar e fazer de uma outra forma. Eu tinha que inventar uma escaleta, inventar os pontos de ligação e tudo mais. E aí conseguia. E teve histórias que eu não conseguia nem fazer esses pontos de ligação. Então, o que, é que eu fazia? Eu comecei a gravar vários áudios para mim mesmo, narrando essa história, narrando, contando para mim mesmo essa história. E aí depois eu ouvi esse áudio e aí ia filtrando o que era bom, o que era ruim. Então, são várias formas diferentes, assim, sabe? Que vão surgindo, mas eu sempre bate
algum momento da história sempre vai bater um. Pra onde eu vou? Uma sinuca de bico, sabe? Eu sempre vou tentando, vou Outra botando. coisa que eu ia te perguntar também. Mentira, não ia, surgiu agora. Eu tô tão à vontade, essa conversa é tão gostosa que eu estou literalmente cortando minhas unhas nesse exato instante. Eu quero deixar isso bem claro Beleza, aqui, isso eu aí. quero contar esse segredo. E vem cá, você, por exemplo, acontece de tu começar a escrever sem saber o final? Já, sim, sim. Tu não tem essa preocupação de tentar ali já de cara construir o final, escrever o final? Não, às vezes não. Às vezes, o próprio Amado Pai não sabia como ele ia finalizar, entendeu? Sim, Porque eu inventei a história do personagem ali, mas já foi, cara, e aí agora? O que vai acontecer? Não tinha, digamos, o núcleo sobrenatural da história quando eu escrevi o Amado Pai. Não ia ter. E aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí depois eu fui, voltei lá do início e fui acrescentando outros personagens que foi criando uma outra. Que eu, criei, eu fiz a história só do pai e o filho que ia se encontrar ali e pronto. Não ia ter nada sobrenatural, ia ser só uma história de drama, desse momento deles se sim. reencontrando. Ia teria uma história interessante. A questão Mas Lovecraftiana só chega depois, então, né? só Só vem depois, depois que você. só depois como se fosse um tipo, vou pegar uma história que estava ali bonitinha, dramática, as pessoas chorarem e ver esse começo pra cá, tá muito maneiro isso aqui. Vou pegar um balde de tinta e vou jogar em cima. Vou jogar um pouco de sangue aqui, vou botar um pouco de coisa nojenta aqui, botar uma cena violenta de alguém morrendo lá no começo. Entendeu? Então, eu fui começar a meio que rasurar a história que tava tava bonitinha demais, entendeu? Tava legal, tava interessante, mas eu achei que essa mistura dessas duas coisas ia ser uma coisa mais original, uma coisa que eu ainda não tinha feito, né? Então, gostei mais assim. E tem Mas histórias que eu é. começo, tem história que eu começo pelo fim, por exemplo. Eu invento uma cena ali e falo, caraca, e agora? Muito legal essa cena, cara. Como que eu chego aqui? Entendeu? Como que eu chego Sim, aqui? Então tem isso. maneiro, maneiro. É isso, minhas unhas estão feitas. Beleza. Então, eu acho que é isso, né? Léo, pô, obrigado, cara. É, Finalmente, né? a gente teve encontros e desencontros aí para chegar até aqui, mas, pô, super valeu a pena. Yuri Pô, Freire que até bom. cortou suas unhas. Pô, Né? dá pra ficar apresentável, né? Lógico, né? Tava quase um Mojica ali com as suas unhas. É. Tipo isso. Mas, cara, pô, obrigado mesmo. Pô, E, gente, e a gente tem que rolar aquela cerveja, né? A gente pô, tem que rolar, cara. pode Vamos combinar, marcar. pô, Vamos marcar sim, cara. Vamos beber vamos, uma breja, ficar trocando ideia. É muito bom, né? Ficar trocando ideia. vamos, Isso vamos. E não é ajuda a marcar de oxigenar o carioca, não, pensamento. vamos marcar de fato mesmo. Vamos marcar sim, pô. Vamos marcar sim. Eu queria marcar lá com vocês lá no dia do Amado Pai. Vocês não foram lá, pô? É, pô, ficou complicado para mim. Mas não Vai tem problema, Mas não. acontecer. Vai Vamos acontecer. fazer outras oportunidades. Vamos fazer outras oportunidades aí. vamos sim, vamos sim. Valeu mesmo. Eu Valeu, que Yuri. agradeço, gente. Valeu, Pô, Yuri. Valeu, Gui. valeu, Nilvola, valeu, Léo Miguel. Pô, Yuri ainda está foi muito concentrado nas legal. suas unhas. Tô aqui no Mindinho, tô dando Uma parada é final. uma parada final, isso aí. Um último corte, né? É o corte Muito final. forte. Tem tudo a ver com o assunto, né? Lá dentro do assunto. É isso. Exatamente. Pô, valeu demais. E, Valeu, pô, gente. aí outra coisa, só fala rapidamente para a galera achar aí os seus curtas, né? No Das Ah, Ruas sim. Produções, quem não conhece e tal. Ah, é isso, galera. É, para conhecer, tem muitos curtas já liberados já no YouTube, né? Tem um documentário também já liberado. Tem um material bem interessante já lá no YouTube das Ruas Produções. E tem a playlist curtas-metragens, que tem lá toda a sequência de filmes. Tem alguns clipes lá também. Se vocês quiserem
material, gerar um conteúdo de vídeo, audiovisual, pode falar com a gente também, que a gente está aí produzindo clipes e coberturas e tudo mais, que é importante também, que é o que mantém a gente alimentado. E estamos aí tentando novos projetos. Quem quiser conhecer o andamento do que eu estou fazendo, do que eu vou fazer, tem alguns curtas, algumas outras coisas que a gente está, nesse momento, trabalhando. E a gente vai divulgar lá no @das_ruas_filmes no Instagram, ou lá no meu @ pessoal, que é @LeoMiguelCineasta, também lá no Instagram. Pode ir lá me adicionar lá que a gente troca uma ideia. Bom, maravilha. Depois, quando o episódio for lançado, depois não, antes, né? Eu vou colocar esses links aí na descrição. Tá bom. Obrigadão. Obrigadão, você já ajuda bastante. Lógico, é o mínimo que a gente pode fazer. É isso. Quem sabe vem por aí. Mas, Léo, não vai embora ainda não, fica um pouquinho ainda, tá? Quem sabe não virá por aí o fundalismo religioso sagrado, faroeste, virá também, quem sabe, aí sim, quem sabe no futuro, Álvares de Azevedo aí com Noite da Taverna. Enfim, pô, obrigado mais uma vez. E também agradecer a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Um beijo no coração, um beijo, Yuri, um beijo, Léo. Até a próxima. Até.